Amados, quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, conforme está registrado em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 e versículo 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele será semelhante a nós, e dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. Assim criou Deus os seres humanos, à sua imagem, à sua própria semelhança Deus criou. Homem e mulher os criou. Diferente dos demais seres da criação, Deus constituiu o homem, o ser humano, como o seu representante federal, o seu representante legal na criação debaixo do sol. E o investiu de toda autoridade. Tal homem recebeu o poder de Deus para liderar na criação. Quando Deus o fez imagem e semelhança, deu essa característica de liderança para o homem, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. E não é somente a figura masculina, mas também as mulheres. Ambos receberam essa característica distinta na criação, porque foram feitos imagem e semelhança de Deus. Como eu já venho explicando sempre aos irmãos, quando temos oportunidade, imagem e semelhança não é como se você estivesse olhando no espelho e vendo a sua imagem. Imagem e semelhança é isso, é sabedoria, inteligência, cognição, domínio, liderança. Esses elementos ou esses atributos Deus comunicou aos homens, o homem e a mulher. E quando este homem era capaz de realizar todas as suas tarefas em plenitude, porque ele estava pleno em Deus, ele executava essa liderança em sabedoria divina. Mas quando chegou o capítulo 3, Moisés nos mostrou que o homem foi corrompido pelo pecado. E todas as suas faculdades, tudo que compõe um homem, foi contaminado. E como nós sabemos, o pecado desfigurou tudo no homem, atingindo ele em cheio, em todas as suas dimensões. O pecado não foi uma coisa pontual, ele se alastrou em todas as esferas. E você viu que toda a criação foi afetada, e o homem também foi afetado. Ele passou a não mais conseguir exercer a sua liderança plenamente. Desde ali, as suas funções, obviamente, foram corrompidas pelo pecado. E isso não excluiu a liderança, todas as funções, tudo que o homem possuía, inclusive a liderança. O homem não consegue mais exercer, desde a queda, o domínio e a liderança como Deus o fizera que ele deveria realizar. Não consegue mais dominar. Quem é que vai na selva hoje e domina o leão? Vai lá na selva dominar um leão. Não dá. Você não consegue ter controle mais. Nós não temos mais o controle e o domínio como era para ser, como representante de Deus. E ele não permitiu, Deus evidentemente não permitiu que o homem perdesse toda essa característica de imagem e semelhança. Ele continua sendo cognitivo, nós ainda continuamos liderando em certa condição, porém não mais plenamente ou na capacidade plena. Ele sofreu sérios danos, nós sofremos sérios danos, as coisas que não conseguimos nem mensurar. O que perdemos, o que Adão perdeu foi tão grande que a gente não consegue nem mensurar quanto à sua cognibilidade, inteligência, a gente não consegue ver isso. Mas apesar de não existir nenhum parâmetro, meus irmãos, científicos, para comprovar, o que se dizem por aí, talvez você já ouviu algumas vezes, ou até já cantou uma música de um antigo baiano e compositor, Raul Seixas, que ele dizia que o ser humano só usa 10% da cabeça. Isso é um mito que as pessoas dizem por aí. Não há como comprovar
cientificamente que nós só usamos 10% da nossa condição cerebral. Mas se possuir algum fundo de verdade este mito, se tiver algum fundo de verdade, vendo tantos homens geniais que nós já observamos nas eras, desde quando nós aqui vivemos, ou homens de uma época mais remota, nós percebemos como esses homens geniais são tão dotados de muita sabedoria, conhecimento, e eu fico imaginando como seria se não houvesse o pecado, né? Como seria a mente de Adão antes do pecado? As capacidades que Adão tinha sem o pecado. Porque se com o pecado que nos desfigurou, ainda graciosamente a gente vê muita gente com muito potencial e com condições de fazer coisas extraordinárias, imaginem se governar sem o pecado como deveria ser, como poderia ser a humanidade. Esta incapacidade, meus irmãos, e deficiência afetou tudo, inclusive você no seu lar, eu na minha casa, onde nós, maridos, homens, nós tivemos deficiências até para liderar nossos filhos e formar a consciência deles. Nós temos dificuldades e isso é inerente ao pecado. Geralmente o homem, às vezes, se distrai muito na formação dos seus filhos. Mas a formação do filho é liderança, é liderar. É pegar a criança, trazer para perto e trabalhar. Então nós, homens, precisamos pedir a Deus que nos ajude a exercer a autoridade, mesmo em nossa vida, com esses traços de pecados que nós temos, que todos nós, homens, possuímos, maridos possuímos. Pedir a Deus que nos dê graça, irmãos. E também, homens, nós tivemos séria dificuldade para liderar e temos sérias dificuldades para liderar nossas esposas, como a Bíblia diz que nós devemos liderar. E aí, às vezes, nós exigimos de nossas esposas algumas coisas que nós não temos dado o testemunho, que nós não estamos sabendo liderar. É um reflexo do pecado, um reflexo da desfiguração da liderança, desde Adão lá no Éden. Quando assim que Adão foi desfigurado, o que ele disse? Foi a mulher que tu me deste. Então ele já fugiu à sua responsabilidade. Então a gente vê hoje homens com uma liderança muito fragilizada, homens que não conseguem liderar em casa corretamente. Aí a gente às vezes vê o homem só às vezes focado no trabalho para ser somente o provedor, mas ele não é somente o provedor. Ele precisa prover outras coisas que não seja somente o alimento. Carência emocional, presença com os filhos, os pais que são homens, que são pais de meninas. No caso, eu tenho 3 meninas. Preciso me esforçar para suprir essa carência emocional das meninas, para que elas amanhã não queiram suprir isso em outros rapazes, outros homens. É o que naturalmente acontece. Ou eu que sou pai de um homem, ensinar Levi a ser homem, ter ação masculina, ser viril, ter uma vida, realmente desenvolver os aspectos masculinos, olhar a vida como homem, ter responsabilidade como homem. Então, muitas vezes, meus irmãos, eu e você, no nosso exercício de liderança do lar, nós estamos afetados, nós estamos deficientes. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê equilíbrio. E também as esposas, as mulheres. Por causa do pecado, muitas vezes ela não consegue exercer o papel de mãe como ela gostaria de exercer, como ela gostaria de executar. As mulheres que são mães. Às vezes, sim, por causa de muitas responsabilidades que ela precisa dividir-se em casa, no trabalho, igreja. E é muito difícil fazer essa administração, porque trabalhar CLT, trabalhar o horário de cumprir aquela carga horária de trabalho e depois ter que chegar em casa para
lidar com os afazeres domésticos como mulher é um grande desafio. É para o homem também grande desafio, mas muitas vezes ela não consegue exercer sua função como mulher, como ela deveria exercer no cuidado, no trato com o marido. Ela deveria talvez ser mais presente com ele, cuidar um pouco mais dos filhos. Sabe, minhas irmãs, o pecado também afetou essa parte da tua liderança. E aí, às vezes, as mulheres tendem uma vontade apenas de desenvolver a vida profissional, desenvolver a área profissional. E ela precisa ter isso é muito importante, isso é maravilhoso, uma mulher que tenha na sociedade uma posição, tenha na sociedade uma liderança, mas ela não foi feita somente para isso. Ela tem outros atributos também. Ela tem atributos que é inerente a ela, o lar, cuidar da casa, cuidar da família. É tão bom quando a mulher consegue encontrar esse equilíbrio, consegue ser profissional, consegue ser a mulher do lar. Eu sei que é um desafio, irmãs, encontrar esse equilíbrio, mas é o desafio da mulher moderna, porque lá no passado não tinha isso. E também a gente não pode exigir que você não trabalhe. Não pode exigir isso. Hoje o tempo que você vive é outro. Hoje você precisa ajudar o teu marido, você precisa ir à rua, ir à lida. E a distribuição de renda não permite você ficar em casa como você talvez gostaria de ficar. Não pode acontecer é o coração ser mordido pelo desejo apenas de lá fora, do empoderamento feminino, do feminismo. Isso não pode existir. Não faz parte nem no tempo passado e nem hoje. Empoderamento, feminismo, tinha um nome lá atrás. Hoje temos esse nome filosófico hoje, mas a mulher sempre lutou contra isso. Quando Deus falou para Eva, o teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Deus já estava apontando ali esse caminho de feminismo que nós conhecemos hoje, ou de empoderamento feminino. Mas eu sei, irmãs, que é difícil, mas Deus dá sabedoria para que vocês liderem e encontrem o equilíbrio. Orem a Deus, irmãs. Porque eu sei que muitas irmãs aqui, isso aqui é um parênteses grandão, viu? Não está escrito aqui não. Um parênteses grandão, mas Deus nos guia a falar, né? Eu sei, irmãs, que isso às vezes traz agonia no coração. O que fazer, você fica às vezes deslocada e você se sente até às vezes culpada. Mas lance essa ansiedade aos pés de Jesus. E o Senhor Jesus vai lhe ensinar a ser uma mulher que lidere na profissão e também exerça o seu tempo no lar, no cuidado com o marido, e você consiga, irmã, ser presente tanto na área profissional como no lar e como na igreja, sabe? Porque os rapazes, você que é mãe de homem, ele vai ter uma referência de uma mulher futura pelo que você demonstra ser em casa, no lar. Então ele vai esperar sempre isso. Então que o Senhor Jesus, neste parêntese, possa nos confortar e nos dirigir. Mas, como eu estava dizendo, é sempre bom, meus irmãos, quando nós vamos falar sobre assunto de liderança, porque nós colocamos as nossas ansiedades aos pés da cruz de Jesus e pedimos a Ele que venha nos restaurar com sua misericórdia e recuperar, mesmo com o nosso corpo ainda no reflexo do pecado, porque todos nós aqui somos pecadores, irmãos. E a gente falha em alguma hora na nossa liderança. Eu como pastor, você como pai, mãe, profissional, sempre a gente vai ter um deslize. Nós não somos perfeitos. Estamos trabalhando para o amadurecimento. Mas quando nós conversamos de liderança e abordamos isso, a gente tem a oportunidade de pedir ao Senhor que nos restaure, que nos ajude, nos dê santo equilíbrio para que a gente possa exercer a liderança que Ele nos colocou em nós. Todos vocês podem liderar e lideram em alguma área da vida. Vocês têm alguma responsabilidade. Em algum ponto você deve responder alguma coisa. Há um peso de responsabilidade em vocês em alguma coisa. Eu, na igreja, no meu lar, meu trabalho hoje majoritariamente é a igreja, mas eu tenho o trabalho do lar. Você tem a função muitas vezes na igreja e também no lar e no seu trabalho também. Então, às vezes você está liderando o lar, direta ou indiretamente. No sermão de hoje, queridos, intitulado Lidere com sabedoria e não com estutícia, veremos alguns prejuízos que alguém
que lidera ou é posto para liderar com uma cosmovisão míope da insensatez, pode transmitir muitas coisas negativas. E também depois o pregador ele vai apresentar algumas advertências com relação à própria liderança. A gente vai ouvir muito o termo liderança, liderar, liderança, liderar, mas é porque está tudo dentro desse contexto do que Salomão está nos falando. Vamos ler o texto santo? Vamos ficar de pé? Vamos ler o capítulo 10. Vamos ler o verso 5 até o verso 10. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 5 ao versículo 10. Ainda há um mal que vir debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha a lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há vantagem no encantador. Vamos orar. Senhor, nos dê luz, ilumina as nossas mentes e coração com a Tua palavra. Nos mostre o caminho, Senhor, da restauração da liderança e nos fortaleça mais uma vez nesta área tão importante das nossas vidas. Viemos ouvir a Tua voz, Senhor. Não viemos ouvir homens. Nos curvamos diante da Tua palavra. É ela que nos restaura. É ela que nos redime. Por isso, Senhor, eu lhe peço que haja nos corações aqui santo temor, a exposição da Tua palavra, porque a autoridade está somente na Tua palavra. E é ela que é a bússola da nossa vida. Se nós somos expostos diretamente a ela, não mudamos, é porque não temos a reverenciado da maneira como deve ser. Então nos ajude, Senhor, a olhar a Tua palavra com amor, com temor e com perseverança resignada em cumpri-la. No nome de Cristo te pedimos estas bênçãos e nos guie para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, queridos. Um líder, ele sem visão, ele pode fazer más escolhas e não aproveitar o potencial que tem às suas mãos ou que está disposto a ele. É o que a gente vê logo aqui no início do argumento do pregador. Salomão ele vai pontuar, irmãos, que ele fez algumas observações e nas suas observações ele pôs os olhos em alguém que estava liderando. A sua primeira frase começa dizendo assim: ainda há um mal que vi debaixo do sol. Aquele que Deus constituiu como o observador da vida por excelência, ele está fazendo o seu escrutínio e as suas averiguações. E ele está fazendo isso, como você já sabe, da rotina diária, do que acontece na vida, do cotidiano, a vida debaixo do sol. E observando estas coisas, ele se deparou com alguma coisa que ele chamou de mal. Ele fez a observação e ele identificou algo negativo. Ele disse:
ainda há um mal que vi debaixo do sol. Este mal aqui é algo vil, algo pernicioso, carregado de vileza. Ele olhou para a liderança, ele viu vileza na liderança, comportamento vil e, portanto, efêmero. A liderança que produz vileza é efêmera. E este fato tão ruim e desagradável, triste que ele observou, inclui a ética. Líderes que falham na ética, na boa conduta. O líder é chamado para ser um homem ético. A liderança trabalha com ética, irmãos. Então o líder, ele precisa ter a ética como algo sempre à sua vista. Não pode deixar a ética corromper. Você está liderando alguma coisa na sua vida, você tem que ter ética. Pessoas têm que olhar para você e ver que você tem princípios que não são abalados. Honestidade, sinceridade, franqueza. A liderança, ela precisa e exige estas coisas. Mas Salomão viu um mal. Ele viu um erro. A palavra diz. E erro, nas Escrituras, é sinônimo de pecado. Ele olhou que quando a ética foi ferida, incorreu o erro, incorreu o pecado. O Eclesiastes está dizendo que a sua audiência, aqueles que estavam lhe escutando, que essa atitude vil, um comportamento pernicioso, mostrou tamanha perversidade. O texto prossegue dizendo que procede do governador. A quebra da ética, o comportamento inadequado, a forma míope de realizar a liderança, ele observou no governador. Ele não está dizendo o político, não é este olhar, o político, o presidente, o vereador, não é isso. O governador aqui é quem está liderando, quem está exercendo autoridade. A palavra governador aqui pode ser traduzida para nós como liderança, líderes, senhor, senhores. Se a gente for querer ser mais prático, a gente pode dizer papai, mamãe, chefe, gerente, patrão, pastor, diácono. Então ele percebeu que esses líderes, ou líderes, acabaram por incorrer no caminho do erro, a atitude perniciosa, quebrou a ética. A gente vai ver isso aqui. Infelizmente, pessoas que ocupam, irmãos, liderança, podem inadvertidamente pecar, exercendo a liderança na prática do erro, quebrando as coisas, ou precipitando-se. Isso acontece muitas vezes com pessoas que certamente sejam crentes, ou certamente não sejam crentes, mas estejam ocupando alguma posição de autoridade, alguma posição de governo, alguma posição, seja na família, na instituição, na igreja, na profissão, na companhia, em algum ponto. Liderar, meu povo, é exercer autoridade com sabedoria e humildade. Eu lhe disse que liderar não é quebrar ética, mas liderar também é exercer com sabedoria e com humildade. Deus está te levantando para ser um líder. Você precisa ter esses princípios, ser um homem sábio, um homem humilde, uma mulher sábia e humilde. Atrelando, claro, a humildade e a sabedoria, você precisa atrelar com qualidades e preparo. Capacitação que você vai utilizar com sabedoria. E se você não fizer isso, o que vai acontecer? A tua liderança vai incorrer pelo caminho do fascismo. A gente tem ouvido muito isso aí na política, né? Fascista! Vai incorrer pelo caminho do fascismo, do fascismo autocrata ditatorial. Você vai se tornar um ditador.
Você pode ter uma posição e as pessoas te temam apenas por causa da posição e não pela tua forma de liderar com sabedoria e prudência. É tão bom quando alguém se submete a um líder porque vê honra naquela liderança e não opressão naquela liderança. Os irmãos aqui que me ouvem esta manhã e que exercem autoridade, que estão em posição de liderança, precisam ter cuidado. Você precisa ter cuidado para não incorrer no erro. Você não pode estar em uma posição e não servir honrando a Deus nesta posição de liderança que Deus te colocou. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e também os faz cair. Quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos dá, Deus tira de nossas mãos. Ele dá e Ele tira. Ele estabelece e Ele derruba. Foi assim que aconteceu com Saul. Então, meus irmãos, você precisa ter sabedoria no exercício da tua função, no teu trabalho, no teu lar. Você precisa clamar a Deus e você não deve subjugar ninguém, você não deve humilhar ninguém, você não deve ter ninguém como desconsiderado, porque senão você vai ser considerado como um déspota, como um líder arrogante. Então as pessoas precisam amar a sua liderança. Você precisa colocar a tua liderança a serviço de Deus. Quando um pastor coloca o serviço dele a Deus com amor, as pessoas amam o seu trabalho. Porque ele está amando o que ele está fazendo e ele está fazendo isso para a glória de Deus. Quando um diácono faz da mesma forma, as pessoas amam aquele trabalho que ele está fazendo, porque ele está fazendo honrando a Deus. O seu filho vai te amar se você comportar-se como um pai, um líder no lar, honrando a Deus no teu comportamento paterno, a mulher também, a sua filha, o seu marido, enfim. Nós não podemos incorrer pelo caminho do déspota. Liderança não pode ser eivada pelo caminho do erro. Então, não dirija a tua vida com insensatez. Não irrompa no caminho da ganância, da sede pelo poder e da soberba, porque muitas vezes o líder ele é traído por isso. Ele é colocado em uma certa posição que lhe dá um destaque e lhe dá alguns privilégios. Isso é fato, irmãos. Liderança, ela tem privilégios. Você não pode tirar isso. Isso está ali, não tem como a gente mexer nisso. É um princípio, não dá para mexer. Claro que você não pode deixar que esses privilégios confunda o teu coração. Eles estão ali, você estando ali ou não. Privilégios pertencem à posição. Então, você não pode removê-lo. Mas você não pode se deixar levar por ele. Você não pode se deixar, porque às vezes o líder pode ser levado pela bajulação. A bajulação não é um mérito. Mas muita gente pode bajular o líder para receber algumas dádivas do líder. Algum mérito do líder, porque o líder tem alguns privilégios em suas mãos. Então, quem é liderado não pode bajular. Tem que viver a vida honesta daquilo que faz. Nós não podemos bajular Deus em nada, que é o Deus que nos lidera em tudo que nós fazemos. Mas Ele tem nas suas mãos o poder para nos abençoar em tudo. Nós devemos honrá-lo e amá-lo. Liderança não pode ser levada por isso, por soberba, por arrogância. Então, é principalmente irmãos que exercem na vida debaixo do sol função de liderar. Isso eu digo na família, no trabalho ou na igreja. Veja comigo o verso 6 e 7. No verso 6 e 7, Salomão vai começar a pontuar aquilo que ele observou como uma atitude precipitada do líder, que não estava usando a liderança com sabedoria. Veja o verso 6. Começa a vir aqui as quebras da ética que eu falei. Olha, o tolo posto em grandes alturas, mas o rico assentado em lugares baixos. Em lugar baixo. Este é o primeiro erro aqui que Salomão percebe. O que Salomão está falando aqui, usando a expressão ricos, de forma alguma é para dar destaque àquele que está bem socialmente,
ou de maneira alguma é para destacar alguém que pertence à posição da alta cúpula da sociedade, os ricos que têm muito dinheiro. Não é isso que ele está falando, apesar de ter usado a palavra ricos. É importante frisar que Salomão não tem nenhum problema com os ricos, até porque ele é muito rico, ele é o homem mais rico do seu tempo aqui. Ele é o homem mais sábio. Eu já falei para vocês que se tivesse a revista da Forbes do tempo dele, ele estamparia a capa enquanto ele vivesse. Porque não houve ninguém mais sábio que Salomão em sua existência, e não haverá nenhum homem nessa vida tão sábio quanto Salomão, é o que diz lá no Velho Testamento. E ele era o homem mais rico, então ele não tem problema com riqueza, mas o olhar de Salomão não estava, deste momento, ele é um idoso, muito experimentado na vida, ele já havia se recuperado do seu desvio de caráter. Ele está olhando aqui, ele está não com um olhar material, ele está olhando aqui para o valor humano. Esse rico aqui que Salomão está dizendo, ricos assentados em lugares baixos, é para ser interpretado, muito embora a imagem fosse de pessoas de status, mas é para ser observado que o líder insensato colocou pessoas inadequadas em lugares que não deveriam estar. Ou seja, pessoas de características distintas deveriam ser bem aproveitadas, mas o líder sem sabedoria não sabe ver isso, não sabe fazer essa leitura. Ele percebeu que estavam liderando ou governando com eles pessoas que não tinham capacidade de estarem ali. Ao invés disso, o líder errou colocando pessoas tolas. Ao invés de colocar alguém sábio, alguém preparado, alguém de espírito nobre, sendo ele que tenha condições financeiras ou não, mas alguém preparado, o que Salomão identificou? Que aquele líder colocou alguém inapropriado, colocou alguém tolo para cuidar de determinada área. Isto é um erro praticado nas lideranças até hoje, irmãos. Talvez você que está me ouvindo esta manhã tenha sido vítima disso. Em algum momento da sua vida profissional, você, em qualquer instituição que você esteja vivendo ou vivido, você passou por isso, por essa injustiça. Você, meu querido irmão, que lidera e que governa em alguma área da vida, não pode incorrer nisso. Você tem que pedir a Deus que lhe dê o olhar às pessoas, que você olhe as pessoas pelo valor verdadeiro que elas têm. O líder precisa olhar o valor das pessoas. Quando o líder olha o verdadeiro valor das pessoas, ele não coloca tolos em lugar de liderança. Isso em qualquer ponto, irmãos, da vida. O líder está ali para olhar, para observar, e ele precisa de sabedoria para fazer as melhores escolhas, para mover as peças do tabuleiro, porque Deus deu autoridade para ele, a ele para isso, para relocar, para colocar, para posicionar. E não pode colocar o tolo, pessoa que não está preparada, pessoa insensata para governar, para co-governar com ele em alguma área, vai ter deficiência, irmãos. Você precisa olhar, meu querido irmão, que é líder, que lidera no seu trabalho, que lidera no seu lar, que lidera na igreja, você precisa olhar o valor das pessoas, e não apenas o que aparenta. Você precisa potencializar as pessoas. Se as pessoas ainda não estão em condições de atingirem aquele lugar, leve elas a atingirem aquela condição. Você tem preparo para isso, você tem condição para isso, forme ela, prepare ela e coloque ela lá quando ela estiver pronta. Porque você pode matar aquela pessoa. Você pode destruir a carreira profissional dela. Você pode apagar a imagem dela, porque você apenas quis agradar. Um líder não está na posição para agradar as pessoas. Muitas vezes ele vai falar coisas e vai agir de forma que vai desagradar muitos, mas ele com sabedoria vai fazer estas coisas pelo veio correto, irmãos. Isso na igreja, no lar, no trabalho. Você precisa preparar as pessoas. Você precisa preparar a sua mente para ser um líder que forma outros líderes, para capacitar aquelas pessoas que não estão prontas ainda. Quem faz isso está olhando o pessoal. E aí ele percebe que a pessoa não está pronta, ele não coloca ali. Ele prepara para que aconteça isso. O que a gente tem visto muitas vezes são pessoas que têm assumido posições
em detrimento da sorte e da ganância. O líder que deu, que barganhou, que colocou ali porque ele tinha algum benefício para receber também, ou para proporcionar para alguém. Isso é erro, irmãos. E nós não podemos ter isso no nosso currículo de liderança. Nós não podemos ter este exemplo. Agora, há um Deus no céu que está olhando tudo isso, que está olhando a tua liderança, que está vendo tudo o que acontece na vida. E Ele sabe o devido pagamento que Ele dará a cada um de nós. E isso não ficará impune se nós estamos agindo dessa maneira, se nós estamos defraudando o direito de alguém. Porque muitas vezes o líder defrauda o direito de alguém. Alguém está pronto para assumir aquela posição, mas você, porque não se simpatiza com aquela pessoa, você coloca ela de lado. E você age com injustiça. Irmãos, por favor, você que lidera, não seja um líder injusto. Orem por mim para que eu não seja um líder para com vocês injusto. Orem por vocês mesmos, como eu peço a Deus, e quando eu estava escrevendo esse sermão, clamando a Deus por vocês, pelo lar de vocês, pela casa de vocês, no trabalho de vocês, para que vocês liderem e executem a profissão de vocês e a função de vocês com graça, com beleza e justiça. Muitas vezes você se sente preterido em um lugar que você trabalha. Você ver até a liderança te observar, mas te esnobar. E você vê que pontualmente isso acontece, em vários momentos. Eles reconhecem até o teu potencial. E muitas vezes te vê como um adversário. Se eu colocar você aqui, você vai tomar e vai me dar uma rasteira. Essas pessoas têm essa dificuldade. Um líder não pode ter medo disso. A liderança nobre, meus irmãos, primeiro, reconhece que quem colocou na posição foi Deus, e quem sustenta e quem garante é Deus. E depois, ele reproduz um líder até melhor, mais capaz. Eu não posso ter medo de um irmão da congregação vir aqui pregar e pregar muito bem. Eu não posso impedir o irmão de vir pregar e pregar muito bem. Ele tem que pregar muito bem. Ele tem que saber fazer. E se eu o ver não fazendo bem, eu chamarei e vou dizer: você precisa melhorar aqui, aqui e aquilo outro, para que quando você vir outra vez, haja a mesma edificação no meio dos irmãos. Muitos pastores têm medo de ter um co-pastor, ou têm medo de trazer um irmão sempre mais para perto, com medo que ele lhe roube a liderança. Não pode ser assim. Deus é que constitui os líderes da igreja. Deus é que garante a liderança da igreja. E eu, na posição de líder, preciso chamar outros irmãos para assumirem posição de liderança, para pregar a palavra de Deus com autoridade, com presteza, com clareza. E eu não estou sendo aqui em defesa própria. Tenho que pregar melhor que eu. Tenho que caminhar para isso. Eu preciso continuar pregando direitinho, mas eu preciso ver que outros irmãos, Danilo, Ícaro, Alex, Wilton, cresçam mesmo na exposição da palavra. Porque se eu os ver assim, eu estarei mostrando que o meu trabalho está sendo feito corretamente. Quando eu os oriento, quando eu os digo assim que deve se fazer, eles ouvem. Então, meus irmãos, liderança sempre vai caminhar por isso, e nós lideramos na vida. Ninguém aqui pode dizer que não é um líder. Em alguma coisa tu é. Às vezes você dos irmãos é o líder. Dos irmãos de carne e osso, seus irmãos de sangue, você é o líder. Na escola, na faculdade, alguma coisa. E pessoas que realmente têm isso de natureza já, sempre se vê em posição de liderança em alguma coisa. Então Deus está te dizendo: cuide disso, trabalhe isso. Você e outras pessoas menos qualificadas, você vê às vezes, no sentido prático, algumas pessoas menos qualificadas às vezes exercendo a função que você deveria exercer. Isso às vezes machuca o teu coração. É aquela injustiça de pessoas que estão defraudando o seu lugar. Porque existem líderes debaixo do sol que fazem isso, e talvez você tenha que administrar isso no caminho, no campo do trabalho que você exerce. Você acha aquilo injusto,
Você acha aquilo ali um cansaço no seu coração. Mas lembre do sermão passado, não se precipite. Não vá levar tua carteira e botar na mesa do RH e dizer, está aqui, vocês não me dão valor. Não faça isso. Um líder não faz isso. Um líder tem humildade. Um líder espera o tempo. Como eu disse, há um Deus todo-poderoso que está olhando para você. Há um Deus todo-poderoso que um dia vai te honrar. Há um Deus no céu que permanece fiel, permanece observando todas as coisas e dará oportunidade ao seu tempo para você mostrar o teu valor. Continue se preparando, continue se qualificando, continue orando. Na hora certa, o Senhor te levantará. Amém? Porque assim na Bíblia você está cheio de exemplos. José, o sonhador do Egito. Ele era o líder entre os irmãos, embora fosse um dos mais novos. Só perdia para o Benjamim. Mas entre todos, Deus o levantou para ser o líder. Ele foi humilhado, colocado num calabouço, lá num buraco, foi escravo, mas se tornou líder no Egito. No seu tempo, não foi de uma hora para outra. Os irmãos se arrependeram, reconheceram que Deus o constituiu líder. Mas naquele dia que ele disse que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, e os molhos se levantando e se curvando, tanto Jacó quanto seus irmãos disseram, você acha que eu, seus irmãos e sua mãe iremos nos curvar diante de ti? Irmãos, se nós consagrarmos a nossa liderança, Deus a preservará. Até daquelas pessoas que não compreendem a nossa vocação. Trabalhar, irmãos, é uma vocação. Exercer a liderança em um trabalho é vocação. Vocação não é somente ser pastor, é ser o professor, é ser o carpinteiro, é ser o mecânico, é ser o pintor, é ser o zelador. É vocação, e quando nós fazemos isso que nós lideramos, nós estamos provando que estamos honrando Deus que nos deu o poder para fazer aquilo. Então você é o zelador, você pode ser o líder lá na zeladoria. Você pode estar trabalhando lá na repartição da empresa, nos bastidores, ali na logística, ou aonde você quer que seja. Você não é evidente, mas você pode liderar, você pode exercer com qualidade e Deus ser honrado. Assim foi com o próprio rei Davi. Escondido atrás das malhadas, mas entre os irmãos, quem era o líder? Quem Deus escolheu? Deus o ungiu, mas ele não se tornou rei de uma hora para outra. Teve o seu tempo, ele foi perseguido, ele se tornou um guerreiro, ele ganhou uma guerra, ele ganhou outra guerra, ele desprezou um gigante Golias, ele destruiu um inimigo, ele foi crescendo, mas sempre respeitando quem era o seu líder. Ele tinha um rei, que era Salomão. Ele sabia que Salomão era ungido. E no seu momento, no tempo certo, Deus o colocou no trono. Assim também é com o próprio Salomão que está nos escrevendo aqui. Quando o seu pai estava para morrer, Salomão tinha outros irmãos. E outros irmãos que estavam já cogitando a possibilidade de ser o rei. Existia um, que eu me falho a memória agora o nome, que já estava fazendo uma festa com os líderes de Davi, comendo e bebendo um grande banquete, porque ele presumia que ele seria o próximo rei. Mas a sua mãe foi lá e disse, lembre-se do que você prometeu, Davi. Betseba foi lá e o fez jurar. E Salomão foi levantado no seu tempo para se tornar o rei de Israel, onde Israel gozou de grande riqueza que nunca nenhum rei mais pôde fazer. Então, irmãos, se nossa liderança, queridos, for muito bem tratada e cuidada, Deus nos honrará. Eu quero que você se veja um líder, irmãos, aonde você estiver locado. E eu quero que você se veja um representante de Cristo, aonde você estiver locado. Lembre-se que Deus nos fez como reis e sacerdotes. E esse título nós levamos aonde quer que nós formos. No trabalho, na família e na igreja. Sempre respeitando as lideranças que Deus constituiu, porque Deus constitui liderança, mas não perdendo de vista aquilo que nós somos de fato.
Veja o verso 7, Salomão está mostrando muito interesse, está mostrando que muitos líderes cometem erros de inversão de valores. Primeiro foi o primeiro erro, deixa eu pescar aqui, não dá valor às pessoas, né? Agora, o erro da inversão de valores. Veja o verso 7. Falou? Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Outra coisa que ele percebeu. Inversão de valores, meus irmãos. A tradução disso aqui é inversão de valores. Ele viu de fato isso. Ele viu de fato escravos ou servos em montarias ou a cavalos. E ele viu também príncipes, homens nobres, andando a pé. Isso aqui era chocante na imagem do leitor ou do ouvinte de Salomão daquela época. Por quê? Porque era a cultura daquela época, meus irmãos, que os homens mais nobres, os príncipes, andassem a cavalo. E os escravos, que era uma cultura da época também, ser escravo, não era nada como nós vemos hoje, andarem a pé. Quando Salomão diz que ele viu o líder colocar este parâmetro, ele estava mostrando àquela audiência, e aquela audiência entendeu, isso aqui é uma inversão de valores, isso não faz lógica no nosso tempo. Isso não faz lógica no que nós estamos vendo. Salomão mostrou aquela cena para os seus ouvintes e eles identificaram aquilo como uma inversão de valores. Algo não fazia sentido. Algo não está correto. Líderes que são dotados, irmãos, de sabedoria divina, que não são dotados de sabedoria divina, acabam por inverter os valores das coisas. Trazendo para aqui para nós, são pessoas que colocam tudo de ponta cabeça. A observação que Salomão está dizendo aqui é pessoas indignas no lugar de dignidade. É o que a gente vê muitas vezes acontecendo. Salomão viu isso há pelo menos 3.000 anos atrás. Se a gente for olhar de Salomão para cá, dá quase 3.000 anos, ou um pouco mais. E isso continua acontecendo até hoje debaixo do sol. Pessoas inadequadas nos lugares onde não deveria estar. Inversão de valores. A liderança tem a sua responsabilidade por isso. Ela exige prudência, exige perícia e exige sabedoria. Para você não colocar as coisas de ponta cabeça, você tem que ser um líder que seja prudente, você precisa ser alguém perito, você precisa se qualificar e se preparar, e você precisa ser sábio. Claro que não com a sabedoria deste mundo. É isso que Salomão vai falar aqui no verso 8 e 9. Olhem comigo. Que aqui ele começa a dar algumas advertências. E remete a isso que eu estou dizendo. Prudência, perícia, sabedoria. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E quem racha lenha, expõe-se ao perigo. O Eclesiastes está dizendo aqui alguns ditados, ele está lançando alguns ditados. Esse verso 8 e 9 aqui é uns ditados que existiam naquela época. E ele está usando esses ditados para poder exemplificar quando uma liderança é tola, é insensata. Quem lidera sempre vai puxar a corda. Sempre vai trazer as coisas puxando a cabeça do projeto. O líder sempre vai encabeçar. Ele sempre vai estar na frente. E ele deve ser prudente, sábio. Ele deve ser alguém preparado, competente, porque ele vai correr riscos na liderança. Então, uma liderança aqui, irmãos, sua liderança, tem riscos que são iminentes. Então, não pense que você vai pintar bonito de líder em qualquer lugar e não vai correr riscos. Você quer saber qual é o principal risco?
à crítica. Liderança sempre vai ficar exposto à crítica. Isso é uma coisa que você precisa saber, que nunca vai deixar de existir. As pessoas vão avaliar o que você faz, o que você fala, como você interpreta as coisas. Por isso você precisa ter sabedoria. Por isso você tem que ter prudência. Por isso você precisa ter expertise. Porque você puxa a corda. Você está levando o povo. Você está conduzindo as pessoas. Muitas pessoas ficarão surpresas por muitas coisas que você estará falando. E você também pode ficar surpreso com as coisas que podem acontecer nas intercorrências da tua liderança. Porque liderança o tempo todo estará diante de um buraco, estará à frente de uma cova. O pregador disse aqui que quem cava um buraco pode cair nele. O caçador, aqui ele está dizendo, o caçador, pode fazer uma armadilha para caçar uma presa. E por um descuido ele pode cair no próprio buraco que ele cavou. Líderes sem sabedoria fazem isso o tempo inteiro. Montam ciladas para pegar alguém e acaba sendo enforcado pela própria forca que ele fez. A gente vê isso lá em Esté. O pregador está dizendo aqui que o líder ele pode irromper, ele pode cortar pedras e ser soterrado por ela. O líder pode derrubar um muro e ser mordido por uma cobra. Liderança sempre tem perigo iminente. Por isso deve acontecer este preparo e este cuidado. Você pode saltar o muro e ser surpreendido por uma víbora lá do outro lado. Da mesma forma, você precisa ficar precavidos das eminências. Por quê, meus irmãos? A liderança sempre estará exposta à calamidade. Na verdade, as nossas vidas sempre estão expostas à calamidade. Como eu disse, que todos nós aqui somos líderes em alguma coisa, nós estamos expostos a qualquer coisa, somos efêmeros, somos fracos, somos pequenos, temos limites, irmãos. Por isso o preparo nos ajuda a o quê? A não ficarmos expostos a nos machucarmos. E se porventura acontecer, você se preparará para numa outra eventualidade, você estar aperfeiçoado. Então, meus amados, na vida que nós vivemos debaixo do sol, a gente pode se deparar na nossa liderança com um buraco, com um muro, e romper o muro e se deparar com uma serpente do outro lado e nos picar. A gente pode ser soterrado. A iminência dessas coisas acontece, mas você vai precisar puxar a corda. O líder não foge dessas responsabilidades, mas ele fica prudente sabendo que existem possibilidades de se machucar. Então ele trabalha o quê? Trabalha a sua mente, trabalha o seu emocional. Pais, vocês precisam trabalhar o emocional de vocês, para que no crescimento e na educação dos seus filhos, vocês não fiquem emocionalmente arrasados quando você vê diante desta criação um buraco, uma serpente, pedras caindo. Trabalhar a mente, a liderança da mente, trabalhar a emoção, o coração, ser um homem e uma mulher emocionalmente preparado para poder guiar o filho na adolescência, e é o que dizem, a fase mais difícil. E isso não é uma falácia, é uma realidade, vocês sabem muito bem disso. Já tiveram filhos nessa época, eu que tenho filhos nessa época. Então preparar a emoção para que a sua liderança não caia no buraco, para que o seu filho não veja a tua paternidade, a tua maternidade cair num buraco. Não vê você e a sua autoridade perecer numa serpente, diante de uma serpente, ou ser soterrado pelas pedras. Ele tem que entender que você vê todos esses perigos, mas que você está preparado e capacitado para transcendê-los. Isso nós glorificamos a Deus. Deus nos priva, irmãos, quando nós colocamos a competência da nossa liderança de nos machucarmos. Deus nos guarda, irmãos. Deus guardará a tua maternidade, tua paternidade, o teu conjúgio, o teu profissionalismo, para que você não se machuque. Deus preserva. Mas se você for imprudente e tem se machucado até aqui,
Deus tem o mertiolate, viu? Deus tem o conserto. Deus não te deixará arrebentado no caminho. Você não vai cair lá naquela cova e vai ficar lá para morrer lá. Deus estende a mão e te levanta. Talvez essa mensagem seja para te tirar do buraco mesmo. Talvez seja para acabar, que você romper o muro e ter atenção que serpentes estarão lá te esperando do outro lado. Será para que você veja que cortar pedras pode ter o caminho, cortar com o machado, como a gente vai ver aqui, pode também dar alguns perigos. Por isso a liderança precisa ter prudência, precisa ter precaução. Ó querido, Deus pode te privar de muitas feridas, mas a insensatez nos conduz a graves ferimentos na nossa liderança. Talvez você pode me dizer, pastor, eu já me machuquei tanto nesta vida. Reveja a tua liderança. Reveja a forma como você tem levado. Veja o verso 10, por favor, irmãos. No verso 10, Salomão vai dizer que a sabedoria é o caminho da liderança que a sabedoria é o caminho que a liderança precisa trilhar para resolver bem as coisas ou para recuperar as coisas. Se o ferro está embotado, verso 10, e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. O ferro embotado aqui é o machado enferrujado. Ontem mesmo eu estava com Roberto e com Dedé tentando cortar uma árvore que o vento derrubou aqui atrás. E Dedé essa semana toda está lá batalhando, meu filho, no machadinho, cortando. E quando eu peguei lá o machado, eu vi lá de casa que ele estava lá, eu vou lá dar uma força a Dedé. E aí eu fui lá ajudar ele, e a gente está cortando e conversando, e foi bom que a gente tomou água de coco, e tem tanto coco aqui, vocês não vêm tomar coco. Vem tomar água de coco, irmãos. Aqui tem água de coco, tem sombra, a gente bota uma rede, toma água de coco e vai ser uma festa. E aí a gente tomou água de coco, e comeu, e conversou, e deu risada, e foi tão gostoso. E eu disse, pô, Dedé, esse machadinho tá bom, hein? Porque ele era tão pequenininho, mas estava tão amoladinho e estava resolvendo o problema. Aí depois ele disse, ô pastor, deixa isso aí, vamos mesmo cortar depois e queimar isso. Eu disse, tá bom. Mas o que valeu não foi nem ficar cortando a madeira, foi o tempo de comunhão que a gente teve, que foi tão gostoso, foi tão bom. Mas o que Salomão está dizendo aqui, meus irmãos, que se o machado estiver cego, o trabalho vai ser muito pesado. Você vai ter que se esforçar demais, a liderança precisa ser amolada. Tua liderança não pode ser cega. Você tem que ser um machado bem preparado para executar o golpe preciso. Porque senão você mesmo poderá se machucar. Trabalhar com o machado cego, você pode aplicar tanta energia e tanta força, em um dado momento você perder o equilíbrio e se cortar. Ele não corta, geralmente é assim, né? Não corta o que a gente quer, corta o que não quer. Então você precisa, irmãos, trabalhar a tua liderança para que você não enrompa em si e realmente tenha uma liderança cega. O líder sábio vive amolado. Meu filho e minha filha, a sabedoria faz o líder. Você quer ser um líder amolado, um líder pronto e preparado? Seja sábio. A sabedoria faz o líder, aonde quer que ele esteja. Como Salomão bem disse aqui, a sabedoria resolve com bom êxito. Porque o líder sábio vai olhar o martelo, o machado cego, ele vai dizer, eu preciso amolar isso aqui. Vai olhar que a liderança no lar está tendo resultados muito fracos, pequenos. Eu preciso amolar, eu preciso fazer leituras. Amolar o machado da liderança do lar é ler como ser um pai e uma mãe. É se preparar. Amolar no trabalho é fazer curso, é se preparar, é se capacitar. Amolar na igreja é ler a palavra, é ler a Bíblia, é orar, é se preparar. Os que querem ser pastor, ir para um curso, se formar. Isso é amolar, meu irmão, isso é se preparar, é você fazer a leitura do tempo, aquela profissão, eu preciso me adequar àquilo, se adeque, isso é amolar. Mas se você não faz isso, você fica fora do tempo e você pode se machucar. Veja o verso 11. No verso 11, Salomão vai dizer que uma liderança eivada de estutícia, ela é inabilidosa, ela de nada vale. De nada vale o status de líder se ele não está pronto para sê-lo. Como eu disse, a liderança, a sabedoria faz o líder. Olha o que Salomão vai dizer. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador.
De que vale um encantador agonizando no chão porque foi picado pela cobra que ele não conseguiu encantar? Vale de nada. Olha, o encantador naquela época era aquele homem que a gente só vê nos cinemas, que dominava aquela naja, e ela faz o movimento que ele quer. Ele está liderando aquela cobra, e ele faz o movimento que ela quer. E isso, meus irmãos, arrastava uma multidão. Pessoas sempre são arrastadas por líderes, seja ele bom, seja ele ruim. Se tua liderança é ruim, é uma porcaria, você vai arrastar pessoas, e você vai formar um bocado de porcalhento também. Se tua liderança é boa, você arrasta muita gente com você, mas você arrasta para o caminho correto. E esse encantador arrasta sempre uma multidão. E as pessoas ficam eufóricas porque elas querem ver a naja subir e descer daquele cesto e fazer o que ele faz, e ele bota a mão na cabeça da cobra, da víbora peçonhenta, e ele tira e ela nada lhe faz, porque ele a encantou. E geralmente, sabiamente, o encantador, ele já encanta a cobra antes de colocá-la no cesto e de levá-la para a multidão. Mas aquela multidão está ali eufórica e vendo aquele encantador que presumiu houvesse encantado aquela cobra, mas ela não foi. E ele foi traído por ela. E quando ele tentou fazer os movimentos, a serpente lhe abocalhou. E aí ele caiu agonizando. De que valeu? De que vale uma liderança, meus irmãos, sem sabedoria? De que vale a liderança sem esses conselhos que Salomão está nos dando? Você vai estar agonizando na estrada, e a multidão que foi atrás de você em uma liderança incapaz, em uma liderança que não sabia como resolver as coisas, quando lhe ver agonizando no chão, vai te enterrar e chamar outro para tomar o teu lugar. Eles não têm lá o soro antifídico para te curar. Eles não estão preparados para essas coisas porque você nunca preparou eles para nada. Você nunca preparou para as adversidades. Você nunca preparou ninguém para estas coisas, esses infortúnios que a vida pode trazer. De que vale uma liderança assim? De que vale num casamento? Você não está preparado, você não está competente no casamento. Quando as coisas começarem a estremecer no casamento, você não sabe lidar com a tua mulher, com o teu marido, você não sabe sentar e convencer e conversar juntos e com uma maneira sábia resolver o problema. Não, vai ateando fogo em tudo, vai consumindo tudo, e quando pensa que não, foram picados pela serpente da separação. Então, meus amados, liderar na vida requer esse conselho que Salomão está dizendo. E eu digo para você, não tenha um fatídico dia de achar que tudo está pronto, por você não ter preparado, você vai ser surpreendido. A cobra pode lhe picar e ser para você checkmate, perdeu o playboy, como diz aí, né? Perdeu o playboy. Vai ser checkmate. Não vai ter jeito. Salomão está dizendo, não vale a pena ser o encantador picado pela serpente. Não adianta ter posição de líder e não ser sábio. Como eu venho falando para vocês, estas coisas e esses últimos pontos que ele nos mostrou, ele apresentou de pessoas hábeis. Um caçador que faz um buraco sabe o que está fazendo. Alguém que está fazendo lenho na madeira sabe que instrumento deve usar. Alguém que está pulando o muro ou que está cortando a pedra sabe o que está fazendo. Mas, ó irmãos, a sabedoria deste mundo e a habilidade deste mundo sem a condução divina pode nos trair, como este homem encantador de serpentes, ou como aquele cara que está lá cortando, o líder que está cortando a pedra, mas ele calcular as coisas indevidamente e aquelas pedras caem sobre ele, como a gente já viu várias vezes isso acontecer. Cuida, meu irmão, da tua liderança. Deixa eu concluir com vocês essa exposição lendo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E depois a gente vai ler Romanos 8, 5 a 6. Mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo nos diz algo maravilhoso. Ele vai nos dizer essas coisas maravilhosas porque nós já estamos chegando no dia, meus irmãos, que, como eu falei introdutoriamente, esse pecado que nos afligiu e que corrompeu a nossa liderança, um dia será vencido. Um dia teu corpo e tua mente será transformado por completo. Você estará em um novo corpo, em uma nova glória, em uma glória eterna. Mas enquanto nós vivemos aqui, irmãos, nesse corpo ainda deficiente de pecado,
na liderança que exercemos, o Senhor nos chama a ter a mente de Cristo, a ter a mente de Cristo, a ser um líder como Cristo foi. Então Paulo vai dizer: por isso, por quem conhecemos a mente do Senhor, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, porém nós temos a mente de Cristo. Deus nos chama a ter a mente de Cristo na liderança. Nós precisamos despertar isso. Que Deus nos leve a ter a mente de Cristo na nossa casa, que Deus nos leve a ter a mente de Cristo no trabalho, que Deus nos leve a ter a mente de Cristo na igreja. Agora veja Romanos 8, 5 e 6. Paulo diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, ou o que a carne deseja. Mas o que vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente voltada para o Espírito, para aquilo que o Espírito de Deus deseja. A mente da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então Deus pode nos dar paz, Deus pode nos dar alegria, disposição e vitória na nossa liderança. Peçamos, irmãos, então a Deus, clamemos a Ele, que Ele nos dê a mente de Cristo, nos coloque na posição correta quanto à nossa liderança, nos ajude a vencer os erros que nós já cometemos até aqui em nossas lideranças e nos conduza uma liderança debaixo deste sol conforme sua vontade. Que o Senhor Jesus abençoe tua vida, teu trabalho, a tua família e a tua vida na igreja. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Deus que nos chamou, que nos convocou, que nos fez líderes em Cristo. Cada um de nós aqui, Senhor, temos uma liderança, seja onde for. E eu lhe peço, ó Pai, que console o coração deste meu irmão, desta minha irmã, que alguma área, seja ela qual for, ainda haja, Senhor, deficiências. A começar de mim, Senhor, me ajude. Ajuda os nossos irmãos. Nos ensine que a liderança tem que ser preservada a ética, tem que ter preparo, tem que ter expertise, tem que ter prudência, Senhor. Nos dê a mente de Cristo. Ajude o meu irmão no seu lar, na criação dos seus filhos, no trabalho, no casamento, na igreja, Senhor. Nos dê condições de formar outros líderes de maneira excelente, homens preparados, mulheres preparadas, jovens, crianças, adolescentes, preparados para a vida, preparados, Senhor, para o dia a dia, o cotidiano. Os irmãos que, de alguma maneira, ó Pai, se sentiram defraudados enquanto no trabalho, em qualquer área das suas vidas, e de alguma forma lhe foi furtada as oportunidades, ó Deus, conforte-lhes o coração e os conduza ao preparo, porque certamente o melhor está por vir. Se aquela porta que não se abriu, não aconteceu, foi porque o Senhor mesmo fechou, usando até mesmo estas coisas, mas é porque algo melhor, Deus, está reservado na vida deste meu irmão e minha irmã. Conduza-o com sabedoria, humildade, contentamento. Seja a área que ele estiver executando, é digno, é digna, tem valor, Senhor. E é o instrumento que o Senhor nos deu para liderar, para demonstrar que honramos ao Senhor. Seja em que momento da vida for,
Peço também a Ti, Deus, que a sabedoria na liderança e na execução, Senhor, dela, seja na família, na igreja, no lar, no trabalho, prive os meus irmãos de sofrimentos, prive os meus irmãos de calamidades, de se machucarem. Eles possam entender que a liderança sempre será exigida e sempre eles estarão diante das críticas, sempre eles estarão diante de um buraco, diante de pedras, diante de serpentes, diante de um machado embotado. Mas, ó Pai, que eles afiem esse machado, que eles se preparem, que fiquem precavidos e que desenvolvam a vida da liderança em suas demandas, em prol que glorifique o Teu santo nome. Estas bênçãos eu lhe peço, Senhor, e lhe rogo a cada um que me ouve aqui esta manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.